Olá a todos e bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e dar um like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias poderosas como a de hoje. E se você já faz parte dessa família, muito obrigado de coração por continuar aqui, pela sua fidelidade e por compartilhar esse conteúdo com pessoas que precisam ouvir essas histórias. Hoje vamos falar de um dos personagens mais corajosos, mais íntegros e mais extraordinários de toda a Bíblia. Um homem que não desistiu quando tudo estava contra ele. Um homem que escolheu se ajoelhar diante de Deus em vez de se curvar diante dos homens. Um homem cuja fé foi tão poderosa que domou os leões sem sequer tocá-los. Estamos falando de Daniel. Fique até o final, porque essa história não é apenas um relato do passado. É uma mensagem direta para a sua vida hoje. Para entender quem era Daniel e por que a sua história é tão impactante, precisamos voltar no tempo. Voltar até Jerusalém, a cidade santa. No ano 605 a.C., naquela época, o poderoso rei Nabucodonosor da Babilônia havia lançado uma campanha militar devastadora contra o reino de Judá. Seus exércitos cercaram as muralhas de Jerusalém, a cidade que um dia havia sido o orgulho de Israel, a cidade onde estava o templo sagrado de Deus, a cidade de Davi e Salomão. E a cidade caiu. Não é difícil imaginar o horror daquele momento. As famílias separadas, o choro das mulheres, os homens acorrentados, a fumaça subindo dos edifícios destruídos. Para o povo de Israel, era o pior pesadelo tornado realidade. Significava não apenas a perda do lar, mas a perda de tudo o que os definia como nação. Sua terra, seu templo, sua identidade. Nabucodonosor não era um conquistador imprudente. Era um estrategista brilhante e calculista. Ele entendia que para subjugar completamente um povo, não bastava vencer no campo de batalha. Era também necessário conquistar as mentes e os corações da geração seguinte. Por isso, deu uma ordem específica aos seus oficiais, que selecionassem entre os jovens israelitas os mais inteligentes, os mais aptos, os mais capazes, aqueles com aptidão para aprender e habilidades para servir no palácio real. Esses jovens seriam levados à Babilônia, educados na língua e na cultura babilônica, e eventualmente incorporados ao serviço do império. Era uma estratégia de assimilação. Se você pudesse pegar os melhores jovens de um povo conquistado e transformá-los em servidores leais ao império, teria ganho muito mais do que uma batalha. Teria ganho o futuro. Entre esses jovens selecionados estava Daniel. Não sabemos exatamente quantos anos ele tinha. Provavelmente 15, 16, talvez 17 anos. Era jovem, era inteligente, era promissor. E de repente, sem ter feito nada de errado, sem ter cometido nenhum crime, foi arrancado da sua família, da sua terra, de tudo o que conhecia, e levado acorrentado para uma cidade estrangeira a milhares de quilômetros de distância. Qualquer outro jovem naquela situação poderia ter desmoronado. Poderia ter chegado à Babilônia com o espírito partido, disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver, para se adaptar, para se encaixar. E ninguém o teria culpado. Era um prisioneiro, era um escravo. O que poderia fazer? Mas Daniel era diferente. Desde o primeiro momento, desde as primeiras horas na Babilônia, tomou uma decisão interior que ninguém poderia tirar dele. Uma decisão que não dependia das circunstâncias, que não dependia de se seus inimigos o viam ou não, que não dependia do medo ou do risco. Daniel decidiu que não se contaminaria, que não abandonaria a sua fé, que continuaria fiel ao seu Deus não importasse o que custasse. E essa decisão, tomada em silêncio por um adolescente em terra estranha, foi a semente de tudo o que veio depois. Os anos se passaram. Daniel foi educado junto com seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, a quem os babilônios chamaram de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aprenderam a língua caldeia, a literatura, a astronomia, a política e a diplomacia do império. Foram instruídos em todos os conhecimentos da Babilônia, mas nunca perderam o que realmente importava. Nunca perderam a sua fé. Deus abençoou Daniel com uma sabedoria e uma inteligência extraordinárias. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que nenhum de seus magos ou adivinhos conseguiu interpretar, Daniel o revelou e interpretou com precisão sobrenatural. Quando outros fracassavam, Daniel prosperava. Quando outros se enchiam de temor,
Daniel confiava, e sua reputação foi crescendo com os anos, até que chegou a ser conhecido em todo o império como um homem em quem habitava o Espírito de Deus. O tempo continuou passando. Os impérios mudam, os reis morrem, os tronos são conquistados. A Babilônia, que parecia invencível, foi finalmente derrotada pelos exércitos dos medos e dos persas. E assim chegou ao poder Dário, o Medo, um novo rei para um novo capítulo da história. Mas Daniel continuou, porque os homens verdadeiramente sábios são valiosos em qualquer época, sob qualquer rei, em qualquer circunstância. O rei Dário reorganizou o império e estabeleceu 120 sátrapas, ou seja, governadores regionais, para administrar os territórios sob seu domínio. E sobre esses 120 governadores colocou 3 administradores principais. Um desses 3 era Daniel. E não só isso. Daniel logo começou a se destacar acima dos outros 2 administradores, porque havia nele um espírito excepcional, uma capacidade fora do comum, uma integridade que brilhava como o ouro entre a poeira. O rei Dário chegou a considerar a possibilidade de colocá-lo no comando de todo o reino. Mas há algo que sempre acompanha a grandeza, algo tão previsível quanto a sombra que segue a luz: a inveja. Os outros funcionários observavam Daniel, viam-no receber o favor do rei, viam-no tomar decisões sábias, ganhar respeito, avançar em posição e honra, e em seus corações crescia um veneno escuro e amargo. Quem esse estrangeiro pensava que era? Esse judeu que havia chegado como prisioneiro, como escravo, como espólio de guerra? Como ousava ocupar um lugar de honra que deveria ser deles? Decidiram destruí-lo. Reuniram-se em segredo. Tramaram seu plano com cuidado e começaram a buscar alguma acusação que pudessem apresentar contra Daniel diante do rei. Investigaram seu trabalho, revisaram seus registros, buscaram em seu passado, buscaram em seu presente, examinaram cada decisão, cada ação, cada palavra que havia dito ou escrito, e não encontraram nada, nenhuma negligência, nenhuma corrupção, nenhum erro grave, nenhuma omissão conveniente. Daniel era tão consistente, tão honesto, tão cuidadoso em tudo o que fazia, que era completamente impossível encontrar uma falha legítima nele. Era, no sentido mais pleno da palavra, um homem íntegro. Então os conspiradores disseram entre si algo revelador. Não encontraremos nenhuma razão para acusar esse homem, a menos que encontremos algo relacionado à lei do seu Deus. Em outras palavras, reconheciam que sua única fraqueza possível, o único ponto onde podiam atacá-lo, era precisamente naquilo que para Daniel era sua maior força, sua fé inabalável. Com essa convicção, criaram uma armadilha tão inteligente quanto perversa. Foram ver o rei Dário em grupo, uma delegação impressionante de altos funcionários, governadores e conselheiros. Apresentaram-se com reverência e lisonja. Disseram que haviam chegado a um acordo unânime, que todos os principais funcionários do reino tinham consensuado uma proposta que honraria o grande rei Dário. A proposta era simples. Durante 30 dias, ninguém no reino deveria dirigir uma petição ou uma oração a nenhum deus, nem a nenhum ser humano, exceto ao próprio rei Dário. Quem violasse esse decreto seria lançado imediatamente na cova dos leões. Mentiram, é claro. Não era um acordo unânime. Daniel, que era um dos 3 administradores principais, nunca havia sido consultado, mas o rei não sabia disso. Dário, lisonjeado pelo que parecia ser um gesto de lealdade e reverência de sua corte, assinou o decreto sem suspeitar de nada. E uma vez assinado, segundo a lei inalterável dos medos e persas, esse decreto não podia ser retirado nem modificado, nem mesmo pelo próprio rei. Era definitivo, era irrevogável, era uma armadilha perfeita. Daniel ficou sabendo do decreto. Não podemos saber exatamente como soube, se alguém lhe contou ou se ele mesmo leu o edito publicado nas muralhas da cidade. Mas soube. Entendeu perfeitamente o que significava. Entendeu que esse decreto havia sido criado especificamente para ele. Entendeu que seus inimigos haviam encontrado a maneira de usar sua própria fé como arma contra ele. E compreendeu também as consequências. Os leões da cova real não eram animais domésticos. Eram feras selvagens, ferozes, famintas. Outros homens haviam sido lançados lá antes e não tinham sobrevivido. Ir para a cova dos leões era uma sentença de morte. Então Daniel fez algo que, em sua simplicidade, é um dos atos de fé mais extraordinários que a história sagrada registra. Foi para casa. Subiu ao quarto de oração que tinha no andar de cima.
Abriu as janelas que davam em direção a Jerusalém. Se ajoelhou e orou ao seu Deus tal como fazia 3 vezes ao dia, todos os dias de sua vida. Não fechou as janelas, não baixou as persianas, não sussurrou em segredo nem esperou a escuridão da noite para ocultar o que fazia. Orou exatamente como sempre havia feito, com as janelas abertas, com a mesma postura nos mesmos horários, com a mesma devoção. Isso é algo que precisamos parar para contemplar por um momento porque é verdadeiramente assombroso. Daniel sabia que estava sendo observado, sabia que qualquer ato de oração seria relatado imediatamente, sabia que as consequências eram a morte, e mesmo assim não modificou em absoluto seu comportamento. Não porque fosse imprudente ou irresponsável, mas porque para Daniel não existia a opção de parar de orar. Orar não era algo que ele fazia quando era conveniente ou quando não havia riscos. Orar era quem ele era a respiração de sua alma, era a conversa constante entre seu coração e seu Deus. Interromper isso seria como interromper seu próprio ser. Seus inimigos estavam esperando, provavelmente postados perto de sua casa, olhando para aquela janela aberta com satisfação crescente, enquanto viam Daniel se ajoelhar e elevar suas orações ao céu. Correram ao palácio do rei. Com fingida indignação e calculada urgência, primeiro lembraram ao rei do decreto que ele havia assinado, garantindo que Dário o confirmasse publicamente. E então, com a crueldade disfarçada de lealdade ao decreto, acusaram: Daniel, um dos exilados de Judá, não dá nenhuma atenção a você nem ao decreto que você assinou. Continua orando 3 vezes ao dia. O rei Dário ouviu essas palavras e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A Bíblia nos diz que isso o perturbou profundamente, que ele ficou angustiado, que se esforçou durante todo o resto do dia para encontrar alguma maneira de salvar Daniel, porque Dário não era um homem malvado. Era um rei que havia sido enganado e que agora se encontrava preso em sua própria lei, obrigado a destruir um homem que era completamente inocente e a quem ele respeitava e valorizava de verdade. O dia inteiro buscou uma saída. Consultou seus assessores jurídicos, buscou precedentes, tentou encontrar alguma interpretação do decreto que lhe desse margem para agir de maneira diferente. Mas os mesmos funcionários que haviam armado a cilada voltaram antes de cair a noite para lembrá-lo, com firme insistência e ameaça velada, que a lei dos medos e persas estabelecia que nenhum decreto assinado pelo rei podia ser alterado ou anulado. A lei era a lei, e o rei estava preso por ela. Com o coração despedaçado com uma angústia que se refletia em cada linha de seu rosto, Dário deu a ordem que nunca quis dar: que trouxessem Daniel, que o lançassem na cova dos leões. Quando Daniel foi levado diante do rei para ser executado, Dário não conseguiu esconder sua dor. Olhando para aquele homem íntegro, para aquele sábio conselheiro que havia servido com tanta fidelidade, o rei lhe disse com voz embargada, com uma mistura de culpa e esperança desesperada: que o teu Deus, a quem serves fielmente, te salve. Era quase uma oração da parte do rei pagão. Era o reconhecimento implícito de que ele próprio era impotente, que se havia alguma salvação possível para Daniel, teria que vir de um poder que estava além de qualquer rei, além de qualquer decreto, além de qualquer lei humana. Selaram a entrada da cova com uma grande pedra. O rei colocou seu próprio selo e o selo de seus nobres, para que ninguém pudesse modificar a situação. Era definitivo. Era oficial. Era irreversível. O rei Dário voltou ao seu palácio, e naquela noite, aquele homem poderoso que governava o maior império do mundo conhecido, aquele monarca diante de quem milhões de pessoas se curvavam, não conseguiu comer, não quis nenhum entretenimento, não admitiu músicos nem dançarinos, nem nenhuma das distrações com as quais os reis preenchiam suas noites. Simplesmente ficou acordado, atormentado, olhando para o teto de seus aposentos reais, pensando em Daniel. E enquanto o rei não dormia, Daniel estava na cova. A escuridão devia ser quase total. O cheiro avassalador. O som dos leões se movendo nas sombras, respirando, rosnando suavemente, devia ser aterrorizante para qualquer ser humano. Esses não eram leões de zoológico. Eram animais de caça, acostumados a matar, mantidos com fome para que fossem mais ferozes quando uma vítima era lançada a eles. E, no entanto, algo extraordinário aconteceu naquela cova naquela noite. A Bíblia diz com uma simplicidade que faz as palavras ressoarem:
Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não nos dá detalhes visuais espetaculares. Não descreve o anjo com asas de fogo, nem os leões caindo adormecidos de maneira dramática. Apenas nos diz que Deus agiu, que o seu mensageiro esteve presente naquela cova, que as bocas que poderiam ter despedaçado Daniel permaneceram fechadas. Não podemos saber o que Daniel experimentou naquelas horas. Talvez tenha orado em voz baixa na escuridão, com os leões se movendo ao seu redor sem lhe fazer mal. Talvez tenha cantado salmos de louvor como fazia Davi, seu ancestral espiritual. Talvez simplesmente tenha ficado em silêncio, envolto em uma paz sobrenatural que não tem explicação humana. A mesma paz que o apóstolo Paulo descreveria séculos depois, como uma paz que excede todo o entendimento. Talvez tenha se recostado sobre a rocha fria e, cercado de leões, dormido melhor do que o rei Dário em seu luxuoso leito de palácio. O que sabemos com certeza é que o dia amanheceu e que Daniel continuava vivo. Ao amanhecer, antes mesmo de o sol ter terminado de surgir no horizonte, o rei Dário se levantou e correu em direção à cova dos leões. A Bíblia diz que foi com angústia, com urgência, com uma esperança que ele próprio provavelmente não se atrevia a acreditar completamente. Quando chegou à cova, parou diante da pedra selada e gritou com voz trêmula, uma voz em que se misturavam o medo e a esperança e a dor, e o amor de um homem que havia passado a noite mais longa de sua vida. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem serves fielmente pôde te salvar dos leões? O silêncio daqueles segundos deve ter parecido eterno. E então, das profundezas da cova, da escuridão onde os leões ainda estavam vivos e presentes, chegou a voz de Daniel. Clara, serena, firme, a voz de um homem que havia passado a noite com feras selvagens e saía dela sem ter perdido a paz. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram nenhum mal porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra você, ó Rei. O rei Dário se encheu de alegria. Imediatamente deu a ordem de tirar Daniel da cova. E quando o tiraram à luz do dia e o examinaram, não havia em seu corpo nenhum ferimento, nenhum arranhão, nenhuma marca, nenhum sinal de que havia passado a noite entre bestas carnívoras. Estava completamente ileso. A Bíblia acrescenta uma frase significativa: porque havia confiado no seu Deus. Mas a história não terminou aí, porque a justiça também chegou. O rei Dário deu uma nova ordem: que trouxessem os homens que haviam acusado falsamente Daniel, os que haviam tramado a conspiração, os que haviam armado a cilada com malícia e mentira, e que os lançassem na cova dos leões junto com suas famílias. E a Bíblia relata que antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Os mesmos leões, a mesma cova, mas um resultado completamente diferente. Não havia nada de sobrenatural na mansidão dos leões com Daniel. Era Deus quem havia intervindo. E quando Deus retirou sua mão protetora daqueles que mereciam o julgamento, os leões simplesmente fizeram o que os leões fazem. A diferença nunca havia estado nos animais. A diferença estava na presença de Deus com Daniel. Depois de tudo isso, o rei Dário tomou uma decisão que teria sido impensável semanas antes. Escreveu um decreto que foi enviado a todos os povos, nações e línguas que habitavam toda a terra. Nesse decreto, o governante do império mais poderoso do mundo conhecido proclamou: que em todo o meu reino as pessoas temam e respeitem o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele salva e livra, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou Daniel do poder dos leões. Pense no que isso significa. Um rei pagão, formado na religião politeísta de seu povo, acostumado a adorar deuses de pedra e metal, chegou a proclamar publicamente a grandeza do Deus de Israel para todas as nações sob seu governo. E tudo isso aconteceu porque um homem se recusou a fechar sua janela, porque um homem escolheu se ajoelhar quando teria sido mais fácil e mais seguro ficar de pé, porque um homem decidiu que a sua conversa diária com Deus era mais importante do que a própria vida. E agora, chegamos ao momento em que essa história deixa de ser apenas história. Porque se você chegou até aqui, algo em seu coração reconhece que esse relato tem algo a dizer diretamente para você. Hoje,
Todos nós passamos pela nossa própria cova dos leões em algum momento da vida. Não necessariamente com feras literais, mas com situações que nos aterrorizam, que parecem impossíveis de superar, que parecem criadas especificamente para nos destruir. Às vezes é uma doença que chega sem avisar e muda tudo. Às vezes é uma traição de alguém em quem você confiava completamente. Às vezes é uma injustiça que te esmaga e você não encontra como se defender. Às vezes é a perda de algo que você amava profundamente e a escuridão que fica depois parece tão densa quanto a daquela cova. E nesses momentos, a pergunta que ressoa no fundo do coração é a mesma que Dário gritou para Daniel ao amanhecer: o teu Deus pode te salvar? A história de Daniel nos responde com uma clareza que não deixa margem para dúvidas. Sim, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões naquela noite na Babilônia continua sendo o Deus vivo hoje. O mesmo Deus que enviou o seu anjo à cova pode enviar a sua presença a qualquer situação que você esteja enfrentando neste momento. O mesmo Deus que foi fiel com Daniel será fiel com você. Mas há algo mais a aprender aqui. Algo que às vezes passa despercebido. A história de Daniel não é apenas um milagre. É o resultado de uma vida inteira vivida com integridade e fidelidade. Daniel não chegou à cova dos leões sendo um homem perfeito de um dia para o outro. Chegou como resultado de anos e anos de pequenas decisões fiéis. Cada vez que escolheu não se contaminar na Babilônia, cada vez que abriu sua janela e orou apesar do risco, cada dia que viveu com honestidade quando teria sido mais fácil e conveniente trapacear. A fé que te sustenta na cova é a mesma fé que você cultiva nos dias ordinários. Você não pode esperar estar em uma crise para começar a confiar em Deus. A confiança se constrói nos momentos pequenos, nas decisões cotidianas, na fidelidade de cada dia. Daniel pôde descansar em paz entre os leões porque havia décadas que descansava na presença de Deus. E há também algo poderoso em sua integridade. Seus inimigos o buscaram exaustivamente e não encontraram nada. Alguém poderia buscar em sua vida com essa mesma intenção e não encontrar nada? Você é a mesma pessoa em público e em privado? Suas palavras coincidem com suas ações? A integridade não é apenas uma virtude moral. É também uma proteção. É um escudo. E quando vierem as acusações, quando chegarem os ataques, quando os inimigos tentarem derrubá-lo, uma vida verdadeiramente íntegra é a melhor defesa que você pode ter. E por último, nunca esqueça o impacto que uma única vida rendida a Deus pode ter. Daniel não tinha um canal no YouTube, não tinha redes sociais, não tinha plataforma nem audiência. Era um funcionário do governo em um império estrangeiro. Mas sua obediência silenciosa, sua fé sem concessões, sua recusa em ceder mesmo que isso lhe custasse a vida, fizeram com que o decreto do rei Dário chegasse a todas as nações. Milhões de pessoas ouviram o nome do Deus vivo, porque Daniel decidiu abrir sua janela e se ajoelhar. A sua obediência também tem um alcance que você não pode ver. Suas decisões de fé, seus momentos de integridade, sua persistência em confiar em Deus quando tudo parece perdido, tem um impacto que se estende muito além do que seus olhos podem perceber. Nunca subestime o que Deus pode fazer através de uma vida completamente rendida a Ele. Amigos, espero de todo o coração que a história de Daniel tenha tocado algo profundo em vocês hoje. Se esse vídeo te abençoou, te inspirou, te deu forças para enfrentar sua própria cova dos leões, deixa o like agora mesmo. Esse pequeno gesto nos ajuda enormemente a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas histórias. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos que estão por vir. Temos muitas mais histórias poderosas preparadas para você. E me conta nos comentários essa semana. Qual é a sua cova dos leões hoje? Que situação você está enfrentando que parece impossível? Me conta, me escreve, porque quero orar com você e crer junto com você que o mesmo Deus de Daniel está com você nessa cova. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês grandemente e os guarde em todo momento.